Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje é Chegada a Hora, Emanuel. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 33, 8. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 33, 8. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu Senhor. Então, quando o Senhor me acordou, né, falando sobre esse versículo, né, Gênesis, fala do início, né, e é tão tremendo porque aqui lembrando, né, de 33, né, 33 fala lá de quando, né, 30, lembra? Ó, 3, 3, 2, 3. Se a gente falar 2, 3, né? Lembra do 2? Testemunho. E 3, 3. 3 mais 3 é 6. Mas aí, né, quando fala 30 e 3, 30 fala da habilidade, do dom que Deus nos deu, né? E daí o 3, nas 3 esfera, né? Espiritual, familiar e na prosperidade, que é uma vida com abundância, né? Só que é tão tremendo quando o Senhor nos leva aqui, a gente lê no 8. O 8 fala o novo de Deus, lembra? E aí, né, o Senhor tem falado com a gente, o que é o novo de Deus? É o Senhor que governa a nossa vida, né? E nos dá autoridade para a gente governar aqui, né? Governar o quê? Governar as nossas escolhas, a gente, né, não ceder ao inimigo, né? Ou seja, a gente falar não para as coisas do mundo, para as coisas da carne, e falar sim para Deus. Quando a gente fala não para o pecado, a gente está falando sim para Jesus, né? Então o 8 é o novo de Deus. Nós estamos vivendo um novo ano, o novo de Deus, né? É tão tremendo porque aqui o Senhor está falando, né? E aqui o Senhor nos leva a gente a refletir quem que é Esaú. Esaú, ele vendeu a primogenitura dele. Lembra? Ele estava lá cansado, né? E aí foi quando ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. Ele vendeu e depois, né, o que aconteceu? Falou que ele ia tirar a vida do irmão dele, que ele foi enganado, né? Mas ele, no cansaço, né, o que ele fez? Ele trocou por um prato de lentilha, né, um prato de comida, ou seja. E aí, né, falando para os dias de hoje para nós, né, o que é trocar o alimento? O Senhor está nos dando alimento todo dia, maná, para mim e para você, né? Então, o Senhor está nos dando o alimento. E a gente pode trocar esse alimento por qual? A gente pode ser como Esaú. Trocar por quando a gente está com fome, o que é a fome? Falta de alimento. Se a gente está com falta do alimento espiritual, a gente pode vir em qualquer banquete e a gente trocar. Trocar o quê? A nossa primogenitura. O quê? De sermos filhos, né? Porque o Pai nos chama de filhos e amada, né? Ou seja, nós somos filhos. E aí o que acontece? Que a gente pode ser como Esaú, tá trocando também por um prato, porque tá com fome. E a fome é falta do quê? Falta de alimento. Alimento espiritual. Só que aqui na terra faz a gente trocar por qualquer coisa, né? Tipo, qualquer coisa que o inimigo lança para tirar a gente do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Para tirar a gente, né, de perto do Senhor, o que ele faz? Ele dá o banquete, ele dá um alimento. E aí, aonde o inimigo ele nos engana, né? E essa gente não tá faltando, a gente, né, os olhos enchem, né? Ali fala, nossa, porque sempre, o inimigo sempre vai vir com um prato muito bom, né? Ele não vai falar que ele é o inimigo, não. E aí é onde a gente troca, a gente pode ser como um Esaú, trocando a nossa primogenitura, trocando de sermos filho, né? Para ficarmos presos a quem? Ao diabo. E aí, o que é o fim nosso? De ir para o inferno, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, né? Porque olha lá o que aconteceu com Esaú. Esaú depois quis tirar a vida do irmão, né? E aí, o que aconteceu? E é tão tremendo aqui que aqui fala do encontro. E Esaú, que vendeu, ele tá aqui perguntando, né? Tão tremendo. E disse Esaú, Esaú que tá perguntando, de que te serve
todo este bando que tenho encontrado, né? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu Senhor. Ou seja, aqui fala do perdão, né? Jacó, né? Lembra? Jacó, depois Jacó se tornou Israel. Mas Jacó, o que Jacó tá falando aqui? Mostrando, né? Tipo, olha Jacó, né? Mostrando o quê? Tipo, perdão, porque... E aí, né? Falando de nós, né? O que vai, né? O que nos salva? É pela graça. Mas a gente tem que ter o quê? Arrependimento, né? Pedir perdão pro pai, né? Porque aqui, ó, você pode ver, foi Esaú que vendeu. Foi Esaú que vendeu. Ele trocou. Ele deu a primogenitura dele, né? Ele que deu. Só que Jacó também, lembra que perdão não é quem tá errado, quem tá certo. Jacó vem até o encontro dele, ali houve, né, você continuar lendo ali, aqui fala nessa passagem, fala do encontro de Esaú e de Jacó, ali os dois se encontram, né, olha que tremendo, ali houve arrependimento, houve um perdão, ou seja, Deus trabalhou no secreto com cada um, entende? Deus trabalhou no secreto com cada um, tanto com o que vendeu e o que comprou, porque o que comprou enganou? Não, ele vendeu, né? Mas também enganou, né? Enganou o pai ali, né? Se passou por Esaú, né? Então, o que o Senhor está falando aqui para nós? Do perdão, do arrependimento, ou seja, da graça do Senhor. Porque para o Senhor nos perdoar, né? É a graça. Nós não somos merecedoras. É pela graça. E é tão interessante que aqui ele fala, ó. Para achar graça aos olhos de meu Senhor. Ou seja... Jacó falando para Esaú, para achar graça, né? Assim, a mesma coisa a gente quando erra com o pai. O perdão é pra gente, tipo, pro Senhor achar graça de falar pra nós, né? Mas o Senhor, o Pai, né, ele nos perdoa, independente. Ele já deu o filho dele para morrer na cruz para nós, Jesus. Então, o Pai acha graça, né? Qual é a graça? Que é como o Senhor fala conosco. Não é por obras, não é porque que eu tô fazendo, não é pelo que eu faço. Ah, mas eu já perdoei, eu tô fazendo isso para a pessoa. Não, não é pelo que eu faço. Não é troca. É pelo arrependimento, é pelo conhecimento. Como? Conhecereis a verdade liberta. Quando eu entendo que houve um rompimento, e assim é, porque quando a gente faz com o próximo, a gente está fazendo com Deus. Não, mas fulano me magoou, eu magoei fulano, eu fiz algo com Deus. Entende? Então é quando o Senhor está falando aqui para nós do quê, né? Que a graça, é pela graça que nós somos salvos. É tão tremendo aqui que Esaú, ele poderia estar falando, mas você que errou comigo, não é assim que a gente fala? Não, aqui ele está perguntando quem é aquele todo mundo que veio, porque Jacó preparou, né, para levar presente, olha que tremendo. Para levar presente. E assim o Pai faz com a gente. O Pai nos dá presente. Quando a gente se arrepende, pede perdão, lembra, né? A gente já falou aqui nos outros vídeos sobre o perdão. Quando a gente libera perdão, o céu abre. Porque o Pai é tipo falando, né? Filho, volta com a sua intimidade comigo. Tá tudo certo. Tá perdoado. E aí, ainda nos dá presente. Que daí o Senhor começa, né? A nos levar a viver coisas que a gente jamais imaginava. E eu trocar aqui, né, Esaú, ele trocou por um prato. E aqui, falando para nós, o alimento? A gente trocar esse alimento, que é do Senhor, que, né, aqui, ó, o maná do céu, a gente trocar o alimento, a gente trocar a palavra, porque o maná é o Senhor falando conosco, é a palavra, né? Falando conosco, é a gente trocar, porque todo dia o Senhor nos dá um direcionamento. É a gente trocar pelo que o Senhor está falando por qualquer coisa aqui na terra. Porque nada mais é importante que o alimento do Senhor. Nada mais. Só que nós podemos ser como Esaú, entende? Ser enganado. Achar que, não, né? E aí, mas precisa que o Senhor está nos mostrando que o novo. E no entanto, que se a gente continuar lendo ali, né? Teve o renovo, né? Aí fala do renovo. Porque aí Jacó se tornou quem? Israel, né? E é tão tremendo que ali Deus, né, escreveu uma história toda nova para Esaú e como para Jacó, né? Então aqui o Senhor está falando isso para a gente. Quando o Senhor fala hoje, né? É chegada a hora, Emanuel. Quem é Emanuel? Emanuel é Deus conosco.
Então aqui o Senhor está falando, é chegada a hora. Chegou a hora. Emanuel, Deus conosco. E aqui o Senhor está mostrando como que é, né, a gente ter Deus conosco. A gente ter uma intimidade. Da gente, né, ter um encontro. Olha que tremendo. A gente tem um encontro. E aqui é onde há ali o abraço, a reconciliação, o perdão, porque quando a gente, né, não tem como a gente falar que a gente tem intimidade com o Pai, se a gente não libera perdão ou perdoa aqui na terra, não tem como. E é assim a mesma coisa quando a gente tem algo com um irmão, né, com uma pessoa, a gente tem algo com Deus. A gente tem algo com Jesus. A gente tem um rompimento. Lembra da nossa aliança? Que Deus fez uma aliança conosco e Deus não rompe essa aliança conosco. Não. Quem rompe é nós com o pecado. Quando a gente toca o nosso alimento, né? Que Deus nos dá todo dia. Ó, o Pai, Ele nos dá todo dia um alimento. Todo dia. É tão tremendo, né? É que o Espírito Santo fale mais no seu coração e hoje o Senhor está falando. É chegada a hora. Emanuel, Deus conosco. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, já te agradecer por esse dia, por o Senhor nos acordar, Pai, e já nos dizer, Emanuel, Deus conosco. O Senhor já está nos falando, Pai. Hoje o seu maná, o seu alimento é o Senhor dizendo, você não está sozinha, Pai. Que aqui a minha oração nessa manhã já é te louvando, te agradecendo e te dando toda a honra, toda a glória. Pai, tu és exaltado, tu és digno de todo louvor, Pai. Que hoje seja um dia, Pai, da gente contemplar como o Senhor já está dizendo, é chegada a hora, Emanuel, é Deus conosco, é o Senhor dizendo que nós não estamos sozinhos, Pai. Que nós possamos hoje, ó Pai, fazer como Esaú e Jacó, Pai. Nos unir, Pai, nos trazer, Pai, hoje um arrependimento, ó Pai, um conserto, uma reconciliação, Pai, da gente chegar com a nossa intimidade. Tudo que nos rompe, Pai, hoje, ó Pai, que nós possamos hoje, ó Pai, chegar com um presente, ó Pai, fazer como Esaú e Jacó. Não pensar quem está errado, não. É simplesmente, Pai, saber que o Senhor já tem uma aliança conosco, que nós não podemos romper essa aliança, Pai. E se algo está, Senhor, qualquer coisa que tem aqui ao nosso coração, Pai, que impede, ó Pai, de nós estarmos com uma aliança com o Senhor, Pai, a minha oração é hoje, Pai, perdoa, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Como Jesus falou na cruz, perdoa porque não sabe o que faz. Assim é minha oração, perdoa, Pai, cada um de nós, Pai. Ah, Senhor, que a tua graça nos alcança, Pai. Ah, Senhor, a minha oração é essa nesse dia, Pai, que o Senhor venha, Senhor, com o seu amor que o Senhor já está dizendo para nós, Emanuel, ou seja, o Senhor já está dizendo que nós não estamos sozinhas. Emanuel é Deus conosco. Pai, obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor é o início e o fim. Obrigada porque o Senhor é o ômega. Ah, Pai, o Senhor é Emanuel conosco. Pai, obrigada, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Pai, obrigada porque o Senhor é o início, o meio e o fim. Obrigada, Espírito Santo, porque nos guia aqui. Obrigada, Jesus, porque morreu na cruz por nós. Obrigada, Senhor, por nos acordar com fôlego de vida e nos dizer, é chegada a hora, Emanuel. Assim é a minha oração, eu já te louvo e já te agradeço. No nome que há poder, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar. Leva a mensagem de hoje, é chegada a hora. Emanuel, Deus conosco. Você vai estar falando para quem você ama, para quem você conhece, dizendo, é chegada a hora, Emanuel, Deus está conosco. Amém? Deus abençoe seu dia. Fique com Deus. Tchau.